Ela estava na cadeira de rodas há 2 anos, sem esperança. Até que uma menina de 7 anos disse: "Posso fazer você andar de novo." A milionária riu. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Sara Montenegro ajeitou a manta sobre as pernas e suspirou. Mais um dia igual aos outros. Osvaldo parou o carro adaptado na entrada do Parque Ibirapuera e desceu para pegar a cadeira de rodas do porta-malas. Ela nem precisava falar nada. Há 8 meses, todo dia útil às 3 da tarde, a mesma rotina. "Dona Sara, quer que eu fique por perto hoje?" Osvaldo perguntou enquanto a ajudava a se transferir para a cadeira. Ele sempre perguntava isso, e ela sempre dizia não. "Pode ir, Osvaldo. Volta em 1 hora." Ela empurrou as rodas com força, seguindo o caminho de sempre. Banco número 17, embaixo da árvore grande, de frente para o lago. O mesmo lugar onde ela vinha tentar entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de segundos. 2 cirurgias, 6 meses de fisioterapia, milhares de reais gastos em tratamentos. Nada funcionava. Os médicos diziam que ela tinha tudo para andar de novo, mas suas pernas simplesmente não obedeciam. Estava mexendo no celular quando escutou uma voz fininha atrás dela. "Oi, moça da cadeira de rodas." Sara virou a cabeça e viu uma menina pequena, não devia ter mais que 7 anos, com um casaco escuro que ficava grande demais nela, provavelmente herdado de alguém. Os sapatos estavam sujos e gastos pelo uso. Cabelo arrumado com carinho, mas com um corte simples, sorriso doce no rosto. Sozinha, mas com um ar de dignidade que chamava a atenção. "Oi," Sara respondeu sem muito interesse. Criança perdida era a última coisa que ela queria lhe dar hoje. A menina se aproximou mais e se sentou na grama, bem na frente da cadeira de Sara. "Meu nome é Laura. E você?" "Sara." Ela olhou em volta procurando pelos pais da menina. "Cadê sua mãe, Laura?" "Ah, ela tá trabalhando. Sempre tá trabalhando." Laura falou como se fosse a coisa mais normal do mundo, uma criança de 7 anos ficar sozinha no parque. "Posso sentar com você? Você parece triste." Sara não sabia o que responder. Fazia tempo que alguém falava com ela de forma tão direta. "Pode." Laura sorriu e ficou olhando para as pernas de Sara embaixo da manta. "Faz tempo que você não anda?" 2 anos. A resposta saiu automática. Sara estava acostumada com a curiosidade das pessoas, especialmente das crianças. "Nossa, bastante tempo mesmo. Deve ser chato ficar só sentada." "É." Laura ficou quieta por um momento, balançando as perninhas. "Sabe o que eu acho?" "O quê?" "Acho que você pode voltar a andar." Sara deu uma risadinha amarga. "Ah, é? E como você sabe disso?" "Porque eu posso fazer você andar de novo." As palavras saíram da boca da menina com uma confiança que fez Sara parar de mexer no celular. Ela olhou bem nos olhos de Laura. Não tinha brincadeira ali. A menina estava falando sério. "Laura, isso não é brincadeira. Eu tenho um problema sério na coluna. Os melhores médicos de São Paulo já me examinaram. Não é questão de querer ou não querer andar. Eu sei que não é brincadeira." Laura se levantou e chegou mais perto da cadeira. "Mas eu também sei que você pode andar. Eu sinto isso." Sara sentiu um arrepio estranho. Tinha algo no jeito da menina falar que não era normal para uma criança daquela idade. "Como você pode ter certeza de uma coisa dessas?" "Minha avó sempre dizia que algumas pessoas ficam presas não por causa do corpo, mas por causa do coração. Que quando o coração se cura, o corpo também se cura." "Sua avó." Sara repetiu devagar. "E onde ela está?" "Ah, ela tá meio doentinha agora. Fica mais em casa. Mas ela fala muito de você." O sangue de Sara gelou. "Fala de mim? Como assim?" Laura abaixou a cabeça e começou a fazer desenhos na terra com o dedo. "Ela sempre conta histórias de uma moça muito boa que ela cuidava. Uma moça bonita, de cabelo escuro, que morava numa casa grande e tinha um escritório cheio de papéis importantes." Sara agarrou as rodas da cadeira com força. "Qual o nome da sua avó, Laura?" "Mercedes. Mercedes da Silva. Mas todo mundo chama ela de Dona Mercedes." O mundo parou. Sara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Mercedes. A mulher que trabalhou na casa dela por 15 anos. A mulher que ela acusou de roubar suas joias. A mulher que ela mandou embora no pior dia da sua vida, gritando, chamando de ladra,
dizendo que nunca mais queria ver pela frente. Não pode ser. Sara sussurrou. Pode sim. Ela sempre fala que você era como uma filha para ela, que te viu crescer, virar uma mulher forte e corajosa, que cuidou de você quando você estava doente, quando você chorava. Para! Sara interrompeu. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Para com isso. Mas Laura continuou, agora com a voz mais baixa, mais carinhosa. Ela também fala que você ficou muito machucada por dentro quando descobriu que aquele homem não prestava. E que você estava com tanto medo e tanta raiva que não conseguia pensar direito. Sara estava tremendo. Eduardo, a traição, as joias que sumiram, o desespero, a confusão. O acidente 3 dias depois de mandar Mercedes embora. Como você sabe dessas coisas? Você é só uma criança? Minha avó me contou tudo. Ela nunca ficou com raiva de você, sabe? Ela sempre dizia que você não estava sendo você naquele dia. Que a Sara de verdade nunca faria uma coisa daquelas. Sara cobriu o rosto com as mãos. Eu não posso ouvir isso. Não posso. Laura se ajoelhou na grama, bem na frente da cadeira. Tia Sara, olha para mim. O jeito carinhoso como ela disse tia Sara fez algo se partir dentro do peito de Sara. Ela abaixou as mãos e olhou nos olhos da menina. Minha avó não quer que você sofra mais. Ela sabe que você já sofreu demais. E ela me mandou aqui para te ajudar. Te mandou? Como assim te mandou? Ela sabe que você vem aqui todo dia. Ela sabe que você fica neste banco na mesma hora, sempre sozinha. E ela pediu para eu vir falar com você. Sara olhou em volta novamente. Mas onde ela está? Como ela soube? O Osvaldo, Laura disse simplesmente. Ele conhece minha família há muito tempo. Ele sempre soube onde a avó estava. Sara sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dela. Osvaldo, seu motorista há 5 anos. Ele sabia onde Mercedes estava e nunca disse nada. Ele sabia? Sabia. Mas a avó pediu para ele não falar nada. Ela disse que você ia procurar ela quando estivesse pronta. Só que você nunca procurou. As lágrimas de Sara caíam sem parar agora. 15 anos de convivência. Mercedes fazia o café da manhã do jeito que ela gostava. Lembrava dos compromissos importantes. Ficava acordada esperando quando Sara chegava tarde do trabalho. Era mais que uma empregada. Era família. Eu estraguei tudo, Laura. Eu falei coisas horríveis para ela. Coisas que não têm perdão. Tem perdão, sim. Laura estendeu a mãozinha e tocou no braço de Sara. Minha avó sempre dizia que o amor perdoa tudo. E ela te ama muito. Sara olhou para a mão pequena da menina em seu braço. Tinha algo reconfortante naquele toque. Algo que ela não sentia há muito tempo. Por que você veio falar comigo, Laura? Por que hoje? Porque hoje eu senti que era a hora certa. E porque eu quero mesmo te ajudar a andar de novo. Mas como? Como uma menina de 7 anos pode... Eu não sei como. Laura deu de ombros. Só sei que posso. Minha avó sempre dizia que eu tinha um dom especial. Que eu conseguia ver coisas que os outros não veem. Sara secou os olhos com as costas da mão. E o que você vê em mim? Laura ficou olhando bem nos olhos dela por um longo momento. Vejo uma moça muito triste que esqueceu como é ser feliz. Vejo alguém que está com muito medo de tentar de novo. E vejo pernas que podem andar, mas que não andam porque o coração está muito pesado. As palavras da menina atravessaram Sara como uma flecha. Ela nunca tinha pensado nisso desse jeito. Laura, Você não precisa falar nada agora. Laura se levantou e ajeitou o casaco grande no corpo pequeno. Eu vou voltar amanhã, no mesmo horário. Se você quiser, a gente pode tentar algumas coisas juntas. Que tipo de coisas? Coisas simples, exercícios, conversas. Às vezes a gente só precisa lembrar o corpo de como as coisas funcionam. Sara olhou para a menina com um misto de desconfiança e curiosidade. E se não funcionar? Vai funcionar. Laura sorriu. Eu tenho certeza. Como você pode ter tanta certeza? Porque minha avó me ensinou que milagres acontecem quando a gente acredita de verdade. E eu acredito em você, tia Sara. Naquele momento, Sara viu Osvaldo chegando com o carro. Laura também viu e acenou para ele. Oi, seu Osvaldo. Osvaldo parou o carro e desceu, claramente surpreso ao ver Laura ali. Laura, o que você está fazendo aqui, menina? Conversando com a tia Sara.
Laura respondeu naturalmente. A gente vai ser amigas. Osvaldo olhou para Sara, que ainda estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Dona Sara, a senhora está bem? Estou. Sara mentiu. Laura, você vai mesmo voltar amanhã? Vou sim. Mesmo horário, mesmo lugar. Laura deu um beijinho no rosto de Sara. Até amanhã, tia Sara. Sonhe com coisas boas hoje. E saiu correndo, acenando para os dois. Sara ficou olhando a menina se distanciar até sumir entre as árvores. Osvaldo a ajudou a voltar para o carro em silêncio. Osvaldo. Sara disse quando já estavam na estrada. Sim, dona Sara. Você conhece a família dessa menina mesmo? Osvaldo suspirou. Conheço sim. Por que nunca me disse nada sobre a Mercedes? Porque a senhora nunca perguntou. E porque dona Mercedes pediu para eu não interferir. Sara encostou a cabeça no vidro da janela. Ela está bem? Está. Cuidada. A filha dela trabalha muito para pagar os remédios, mas elas se viram. E a Laura? Laura é especial. Sempre foi. Tem uns jeitos diferentes, sabe? Parece que ela entende coisas que criança normal não entende. Sara fechou os olhos. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu algo parecido com esperança crescendo no peito. E também medo. Muito medo. Osvaldo, você acha que é possível eu voltar a andar? Dona Sara, eu acho que tudo é possível quando a gente encontra a razão certa para tentar. Naquela noite, Sara não conseguiu dormir. Ficou na cama relembrando cada palavra que Laura tinha dito. O rosto de Mercedes aparecia na sua mente o tempo todo. O último dia que elas se viram. Os gritos. As acusações. O desespero nos olhos da mulher que a criou como filha. Pela primeira vez em 2 anos, Sara Montenegro se perguntou se ainda havia tempo para consertar o que ela havia quebrado. E se uma menina de 7 anos realmente poderia fazer o impossível acontecer? Sara passou a noite inteira acordada, virando de um lado para o outro na cama. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Laura. Aqueles olhos de criança que pareciam guardar segredos de adulto. As palavras dela ecoavam na cabeça de Sara sem parar. Posso fazer você andar de novo. 3 da manhã. Sara desistiu de tentar dormir e foi para a sala no andar térreo, empurrando a cadeira de rodas pelo corredor silencioso da casa grande. Tudo ali lembrava a época em que suas pernas funcionavam. As escadas que ela subia correndo, o tapete da sala onde ela dançava sozinha quando chegava feliz do trabalho, a cozinha onde Mercedes preparava o café da manhã enquanto elas conversavam sobre a vida. Mercedes. Sara parou a cadeira na frente da janela e olhou para o jardim escuro. Como ela tinha conseguido esquecer tanto tempo de uma pessoa que foi tão importante? 15 anos de convivência, 15 anos de cuidado, carinho, cumplicidade, e ela tinha jogado tudo fora em um dia. Foi como se um filme começasse a passar na cabeça dela. 2 anos e 3 meses atrás. O pior período da sua vida. Sara estava no auge da carreira. Aos 32 anos, comandava uma das maiores empresas de consultoria de São Paulo. Casada há 5 anos com Eduardo, um advogado charmoso que conheceu numa festa de formatura. Tudo parecia perfeito. Casa linda, carro do ano, viagens para o exterior. Ela achava que tinha conseguido tudo o que sempre quis. Mercedes estava lá em todos os momentos importantes. Quando Sara voltava cansada do escritório, ela deixava o jantar pronto e ficava conversando na cozinha. Quando Sara brigava com Eduardo, Mercedes sabia exatamente o que dizer para acalmá-la. Quando Sara adoecia, Mercedes cuidava dela como uma mãe cuida de uma filha. Menina Sara, você trabalha demais. Mercedes sempre dizia isso, com aquela voz carinhosa. Dinheiro é importante, mas saúde e família são mais importantes ainda. Sara sorria e respondia. Ainda bem que tenho você para cuidar de mim, Mercedinha. E Mercedes sorria de volta com aquele jeito maternal que fazia Sara se sentir protegida. Tudo começou a desmoronar numa quinta-feira de março. Sara chegou em casa mais cedo porque estava com dor de cabeça. Eduardo deveria estar no escritório até tarde, como sempre. Ela subiu direto para o quarto, querendo tomar um banho e descansar. Abriu a porta e viu uma cena que quebrou o mundo dela em pedaços. Eduardo estava na cama dela, com a secretária dele. Na cama onde eles dormiam juntos há 5 anos. No quarto que ela considerava o lugar mais sagrado da casa. O
que veio depois foi uma mistura de gritos, choro, confusão. Eduardo tentando explicar, inventando desculpas. A secretária correndo para se vestir. Sara jogando as roupas dele pela janela, gritando que nunca mais queria vê-lo. Mercedes subiu correndo quando ouviu o barulho. Menina Sara, o que aconteceu? Ele me traiu, Mercedes. Aqui na minha casa, na minha cama. Sara estava fora de si, chorando e tremendo. Mercedes abraçou Sara e ficou ali, segurando ela enquanto ela chorava. Calma, minha filha. Respira. Vamos conversar com calma. Mas não teve conversa com calma. Eduardo saiu de casa naquele mesmo dia, levando algumas roupas e prometendo que ia resolver tudo. Sara ficou sozinha com Mercedes, tentando entender como tudo tinha dado errado tão rápido. Nos dias seguintes, Sara descobriu que a traição não era recente. Eduardo tinha casos há mais de 1 ano. Várias mulheres. A secretária era só a mais recente. Pior ainda, ele estava desviando dinheiro da empresa dele para sustentar o estilo de vida duplo que levava. Sara entrou numa espiral de desconfiança e paranoia. Se Eduardo mentiu por tanto tempo, quem mais estava mentindo para ela? Se ele fingiu amor por 5 anos, o que mais na vida dela era mentira? Foi quando as joias sumiram. Sara tinha uma coleção de joias herdadas da mãe, guardadas num cofre no quarto. Peças antigas, de muito valor sentimental e financeiro. Um dia, ela abriu o cofre e viu que 3 peças tinham sumido. O colar de pérolas da avó, os brincos de diamante que a mãe usou no casamento e uma pulseira de ouro que era da bisavó. O primeiro pensamento dela foi Eduardo. Ele conhecia a combinação do cofre. Devia ter pego as joias para vender e pagar as dívidas que estava fazendo. Sara ligou para ele, gritando, acusando, mas Eduardo jurou que não tinha pego nada. Sara, eu sei que você não confia mais em mim, mas eu juro pela memória da minha mãe que não peguei suas joias. Eu nunca faria isso. Sara não acreditou. Quem mais poderia ter pego? Só 3 pessoas tinham acesso ao quarto. Ela, Eduardo e Mercedes. A paranoia tomou conta. Sara começou a observar Mercedes de forma diferente. Reparava se ela demorava muito para limpar o quarto. Prestava atenção se Mercedes mexia em coisas que não devia. Começou a desconfiar de cada gesto, cada palavra. Mercedes percebeu a mudança. Menina Sara, você está estranha comigo. Fiz alguma coisa errada? Não, Mercedes. Está tudo normal. Sara mentia, mas por dentro estava fervendo de dúvida e suspeita. A gota d'água foi quando Sara chegou em casa e viu Mercedes saindo do quarto dela com um pano de limpeza na mão. O que você estava fazendo lá em cima? Sara perguntou, com um tom que nunca tinha usado com Mercedes antes. Limpando seu quarto, menina Sara. Como sempre faço. Tinha alguma coisa específica que você estava procurando? Mercedes ficou confusa. Procurando? Não entendi. Sara subiu as escadas e foi direto ao cofre. Abriu e conferiu. As joias que restavam estavam lá, mas Sara tinha certeza de que uma pulseira tinha mudado de posição. Ela desceu as escadas como uma louca. Mercedes estava na cozinha, lavando a louça. Onde estão minhas joias, Mercedes? Mercedes largou o prato que estava lavando e se virou assustada. Que joias, menina Sara? Não finge que não sabe. O colar da minha avó, os brincos da minha mãe, a pulseira da minha bisavó, onde você escondeu? Menina Sara, eu não sei do que você está falando. Que história é essa de joias sumidas? Para de mentir para mim, Sara gritou fora de controle. Só você e o Eduardo tinham acesso ao meu quarto, e se o Eduardo não pegou, foi você. O rosto de Mercedes ficou branco. Sara, você está falando que eu sou ladra? Estou falando que minhas joias sumiram e você é a única pessoa que poderia ter pego. Mercedes começou a chorar. Não um choro de raiva, mas um choro de dor profunda. Sara, eu cuidei de você por 15 anos. Te vi crescer, virar mulher, construir sua vida. Como você pode achar que eu roubaria você? Mas Sara estava cega de raiva e dor. Por que todo mundo me trai? O Eduardo me traiu, agora você. Todo mundo que eu confio acaba me enganando. Eu nunca te enganei, Sara. Nunca na vida. Então onde estão minhas joias? Mercedes enxugou os olhos com o avental. Eu não sei, menina Sara.
Eu juro por Deus que eu não sei. Para de mentir. Sara bateu a mão na mesa da cozinha. Eu quero você fora da minha casa. Agora. Sara. Agora, Mercedes. Pega suas coisas e sai. E não volta nunca mais. Mercedes ficou parada, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Sara, por favor, vamos conversar com calma. Você não está pensando direito. Eu estou pensando muito bem. Você é uma ladra e eu não quero ladra na minha casa. Não me chama de ladra, Sara. Pelo amor de Deus, não me chama de ladra. Mas Sara estava fora de si. É o que você é, uma ladra. 15 anos fingindo que se importava comigo, quando na verdade só estava esperando a chance de me roubar. Mercedes saiu da cozinha chorando, subiu para o quartinho dela no fundo da casa, pegou as poucas coisas que tinha e desceu com uma mala pequena. Sara estava na sala de braços cruzados, ainda furiosa. Sara, eu vou embora porque você está mandando. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu te amo como se você fosse minha filha. E eu nunca pegaria nada seu. Nunca. Sai da minha casa. Mercedes parou na porta, se virou uma última vez. Um dia você vai descobrir a verdade. E quando descobrir, vai lembrar das palavras que falou para mim hoje. E saiu. Sara ficou sozinha na casa grande, achando que tinha feito a coisa certa. Que tinha se protegido de mais uma traição. Que tinha sido forte. 3 dias depois, ela estava dirigindo para o escritório quando um caminhão furou o sinal. O impacto foi na lateral do carro dela. Sara acordou no hospital com os médicos dizendo que ia precisar fazer cirurgia na coluna. 2 cirurgias, 6 meses de recuperação e as pernas dela nunca mais funcionaram direito. Foi só depois do acidente que ela descobriu a verdade sobre as joias. Eduardo tinha mesmo pegado elas. Não para vender, mas para dar de presente para a amante. A secretária estava usando o colar de pérolas da avó de Sara numa foto que postou nas redes sociais. Quando Sara viu a foto, o mundo desabou de novo. Mercedes era inocente, completamente inocente. E Sara tinha destruído a vida da única pessoa que realmente se importava com ela. Agora, na madrugada, sozinha na sala escura, Sara chorava lembrando do último olhar de Mercedes. A dor nos olhos dela, a dignidade com que saiu de casa, mesmo sendo humilhada injustamente. Mercedinha, me perdoa. Sara sussurrou no silêncio. Me perdoa. Às 2 da tarde do dia seguinte, Sara estava no Parque Ibirapuera de novo. Chegou mais cedo que o normal, ansiosa. Não sabia bem por quê, mas sentia que precisava ver Laura novamente. Precisava entender como uma menina de 7 anos podia saber tanto sobre sua vida. Ela estava no banco há uns 20 minutos quando viu Laura chegando. A menina vinha andando devagar, carregando uma folha de papel na mão. Oi, tia Sara. Laura acenou e veio correndo. Oi, Laura. Pensei que você não ia vir. Eu disse que ia voltar, não disse? Laura se sentou na grama, como no dia anterior. Trouxe uma coisa para você. Ela estendeu a folha de papel. Era um desenho feito com lápis de cor. 2 figuras de mãos dadas, uma mulher numa cadeira de rodas e uma menina pequena. Embaixo estava escrito com letra caprichada: Sara e Laura, amigas para sempre. Sara sentiu os olhos marejarem. Você fez isso para mim? Fiz. Minha avó sempre dizia que desenho feito com carinho tem poder de cura. Sara segurou o desenho com cuidado. Laura, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como sua avó está? Ela falou alguma coisa sobre mim ontem? Laura ficou séria por um momento. Ela tá bem. Meio cansada, mas bem. E sim, ela falou de você. O que ela disse? Que você veio aqui ontem toda mexida, chorando. Que finalmente alguém falou do passado com você. Sara franziu a testa. Como ela soube disso? Você contou para ela? Contei, sim. Mas ela já sabia que você ia ficar mexida. Ela sempre soube. Laura, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu fiz uma coisa muito feia com sua avó. Muito feia mesmo. Laura balançou a cabeça. Eu sei. Ela me contou tudo. E mesmo sabendo, você ainda quer me ajudar? Quero. Porque minha avó me ensinou que todo mundo erra às vezes. E que o importante não é o erro. É o que a gente faz depois que descobre que errou. Sara olhou para a menina com admiração. Como você pode ser tão sábia com apenas 7 anos?
Minha avó sempre conversava comigo como se eu fosse adulta. Ela dizia que criança também entende as coisas. Só precisa que alguém explique direito. Sara respirou fundo. Laura, eu quero te contar uma coisa, mas é uma coisa muito triste. Pode contar. Sara contou tudo. O acidente, as joias, a descoberta da traição de Eduardo, a forma cruel como tratou Mercedes. Laura escutou tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando Sara terminou, Laura disse: Tia Sara, você quer saber o que minha avó falou quando chegou em casa naquele dia? O quê? Ela chegou chorando muito. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido. E sabe o que ela disse? Sara balançou a cabeça. Ela disse: Minha menina Sara está com o coração partido. Ela não sabe mais em quem confiar. Deus, protege ela, porque ela vai precisar de muita força. As lágrimas de Sara caíram como chuva. Ela não ficou com raiva? Ficou triste, muito triste. Mas não com raiva. Ela sempre dizia que você estava sofrendo demais para conseguir enxergar direito. Sara cobriu o rosto com as mãos. Eu destruí a vida dela, Laura. Não destruiu, não. Minha avó continua sendo a mesma pessoa boa de sempre. E ela continua te amando. Como você tem certeza disso? Laura sorriu. Porque senão ela não teria mandado eu vir falar com você. Naquele momento, Sara olhou para os lados e viu uma figura conhecida parada longe, perto de uma árvore. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho, vestido simples, observando de longe, Mercedes. Laura, Sara sussurrou. Sua avó está ali. Laura se virou e acenou. Oi, vó. Mercedes acenou de volta, mas não se aproximou. Sara sentiu o coração disparar. Por que ela não vem aqui? Porque ela acha que você ainda não está pronta para conversar com ela. Sara olhou para Mercedes por um longo momento. A mulher que a criou, que cuidou dela, que amou ela como filha. E que ela tinha humilhado da pior forma possível. Laura, Sara disse com a voz embargada. Você acha que sua avó me perdoaria se eu pedisse desculpas? Acho que sim. Mas você tem que ter coragem de tentar. Sara olhou para suas pernas imóveis. E se eu realmente conseguir andar de novo, como você disse, o que eu faço? A primeira coisa que você faz é ir até minha avó e dar um abraço nela. Um abraço de verdade. Sara sorriu pela primeira vez em muito tempo. Você tem razão. Sempre tenho. Laura deu uma risadinha. Agora vamos começar? Começar o quê? Os exercícios, para você voltar a andar. E ali, no meio do Parque Ibirapuera, com Mercedes observando de longe, Laura começou a ensinar Sara que, às vezes, os milagres começam com um simples movimento de perdão. Nos dias seguintes, Sara começou a aguardar o horário do parque como se fosse o momento mais importante do dia. Pela primeira vez em 2 anos, ela tinha algo para esperar. Laura aparecia sempre pontual, às 3 da tarde, com aquele sorriso doce e um jeitinho de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Bom dia, tia Sara. Laura cumprimentava sempre com alegria, como se elas fossem amigas de infância. Sara descobriu que a menina tinha uma forma única de ver as coisas. Enquanto os médicos falavam de músculos atrofiados, nervos comprimidos e possibilidades remotas, Laura falava de coração pesado, memórias tristes e energia bloqueada. Hoje vamos fazer uma coisa diferente, Laura disse na 4ª vez que se encontraram. Vamos brincar de lembrar. Lembrar do quê? De quando suas pernas funcionavam bem. Feche os olhos. Sara obedeceu, meio sem graça. Ali no meio do parque, com gente passando, ela se sentia estranha fazendo aquilo. Mas havia algo na voz de Laura que a tranquilizava. Agora me conta, qual foi a última vez que você lembra de estar realmente feliz andando? Sara pensou por um momento. Acho que foi numa festa de Natal da empresa, 3 anos atrás. Eu estava dançando. Como você se sentia? Livre, leve, como se pudesse voar. E onde você sentia essa leveza? Nas pernas. Era como se elas tivessem vida própria. Laura sorriu. Agora imagina essa sensação voltando, bem devagarzinho. Sara tentou imaginar, mas só conseguia sentir o peso morto das pernas embaixo da manta. Não consigo, Laura. Faz muito tempo. Tudo bem. Vamos tentar outra coisa. Laura se levantou e ficou na frente da cadeira de Sara. Me dá suas mãos. Sara estendeu as mãos e Laura segurou com força.
As mãozinhas pequenas eram quentes e firmes. Agora você vai tentar empurrar para baixo como se quisesse se levantar da cadeira. Não precisa se levantar de verdade, só fazer a força. Laura, isso não vai... Confia em mim. Sara respirou fundo e tentou fazer força para baixo, como se fosse se levantar. Não aconteceu nada nas pernas, mas ela sentiu os músculos dos braços e do abdômen trabalhando. Sentia alguma coisa? Laura perguntou. Nos braços, sim. Nas pernas, nada. Mas você fez força? Fiz. Então já é um começo. Seu corpo lembrou de como se levantar, mesmo que só uma parte dele. Sara olhou para Laura com curiosidade. Onde você aprendeu essas coisas? Minha avó, ela sempre dizia que o corpo é esperto, só esquece às vezes. E que quando a gente lembra uma parte, as outras partes também começam a lembrar. Elas repetiram o exercício várias vezes. Sara empurrava para baixo, segurando as mãos de Laura, tentando imaginar que estava se levantando. No começo, era só frustração. Mas depois de alguns dias, ela começou a sentir algo diferente. Laura, acho que senti um formigamento. Onde? Na coxa direita. Bem fraquinho, mas senti. Laura bateu palmas. Eu sabia que ia funcionar. Mas foi só um formigamento. Pode não significar nada. Significa sim. Significa que alguma coisa lá dentro está acordando. Era verdade. Nos dias seguintes, os formigamentos ficaram mais frequentes. Não eram fortes o suficiente para mover as pernas, mas Sara conseguia senti-los. Era como se alguma coisa estivesse tentando voltar à vida lá dentro. Tia Sara, Laura disse numa tarde de sexta-feira. Posso te contar uma coisa sobre minha família? Claro. Minha mãe trabalha numa loja de roupas no centro. Ela sai de casa às 6 da manhã e volta às 8 da noite. Todo dia, menos domingo. Sara sentiu um aperto no peito. Deve ser muito cansativo. Ela chega em casa morta de cansada. Mas sabe o que ela faz antes de dormir? O quê? Ela senta na beira da cama da avó e conta como foi o dia dela. Todos os dias. Mesmo cansada, mesmo com sono. Sua mãe parece ser uma pessoa muito boa. E sabe quem ensinou ela a ser assim? Sara já sabia a resposta. Sua avó. Isso. Minha avó sempre dizia que cuidar das pessoas que a gente ama não é obrigação, é privilégio. As palavras de Laura tocaram Sara de um jeito que ela não esperava. Mercedes tinha cuidado dela por 15 anos. Não por obrigação, mas porque realmente se importava. E Sara tinha jogado esse amor fora como se fosse lixo. Laura, sua avó está bem de saúde? Laura hesitou um pouco antes de responder. Ela tem uma condição delicada no coração. Precisa tomar remédio todo dia. Às vezes fica muito cansada. E o remédio é caro? Muito. Por isso minha mãe trabalha tanto. Sara sentiu uma vontade enorme de ajudar, mas sabia que não podia simplesmente oferecer dinheiro. Mercedes tinha orgulho, e Sara não tinha direito de tentar comprar o perdão. Laura, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você vem aqui todos os dias? Por que está se dedicando tanto a me ajudar? Laura ficou quieta por um momento, olhando para o lago. Porque minha avó chora. Como assim? Ela acha que eu não vejo, mas eu vejo. Às vezes, quando ela pensa que eu estou dormindo, ela fica olhando pela janela e chora. E eu sei que ela está pensando em você. Sara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela chora por minha causa? Não de raiva, de saudade. Ela sempre diz que você era como uma filha para ela, e que perdeu 2 filhas no mesmo dia. 2 filhas? Você e minha mãe. Minha mãe ficou com muita raiva quando soube o que aconteceu. Ela disse que não queria mais que a avó falasse de você. Sara cobriu o rosto com as mãos. Não era só Mercedes que ela tinha machucado. Era a família inteira. Mas eu acho que se você pedisse desculpas de verdade, todo mundo ia entender. Laura continuou. Pessoas boas fazem coisas ruins às vezes. O importante é reconhecer e tentar consertar. E se for tarde demais? E se ela não conseguir me perdoar? Minha avó sempre dizia que nunca é tarde para o amor. E que o perdão não é um presente que a gente dá para os outros. É um presente que a gente dá para si mesmo. Naquele momento, Sara viu uma figura familiar se aproximando. Era Osvaldo, mas ele não estava sozinho. Havia um homem mais velho com ele, de cabelo grisalho e roupas simples. Boa tarde, dona Sara. Osvaldo cumprimentou. Este é o senhor João, pai da dona Mercedes.
Sara sentiu o coração parar. O pai de Mercedes. Ela nunca tinha conhecido ele pessoalmente, mas Mercedes falava dele com muito carinho. Boa tarde, senhor João, Sara disse, sem saber bem como agir. O homem a olhou por um longo momento. Seus olhos eram gentis, mas Sara via uma tristeza profunda ali. Então você é a Sara, ele disse finalmente. Minha Mercedes fala muito de você. Eu imagino que ela não fale coisas boas. Senhor João sorriu. Na verdade, fala. Ela sempre diz que você era uma menina boa, que passou por momentos muito difíceis. Sara não conseguiu segurar as lágrimas. Senhor João, eu fiz uma coisa terrível com sua filha. Uma coisa que não tem perdão. Minha filha é uma mulher sábia, Sara. Se ela diz que você é boa, é porque você é. E se você está aqui, tentando se curar, é porque ainda há esperança. O senhor conhece Osvaldo há muito tempo? Conheço. Ele foi vizinho nosso quando Mercedes era pequena. Sempre foi como um irmão para ela. Sara olhou para Osvaldo com surpresa. Você nunca me contou isso. Osvaldo baixou a cabeça. Dona Sara, eu sempre soube onde Dona Mercedes estava. Sempre mantive contato com a família. Mas ela me pediu para não interferir. Por quê? Porque ela queria que a senhora procurasse ela quando estivesse pronta. Não por pressão ou por pena, mas porque realmente queria consertar as coisas. Senhor João se aproximou da cadeira de Sara. Posso te contar uma coisa, menina? Sara acenou que sim. Quando Mercedes chegou em casa naquele dia chorando, eu fiquei com muita raiva de você. Queria ir na sua casa e falar umas verdades. Mas sabe o que ela fez? O quê? Ela me segurou pelo braço e disse: Pai, a Sara está sofrendo mais que eu. Ela perdeu o marido, a confiança, a paz. Eu só perdi um emprego. Ela precisa de tempo para se curar. Sara estava soluçando agora. Como ela consegue ser tão boa? Porque ela aprendeu que guardar mágoa só machuca quem guarda. Ela preferiu guardar amor. Laura, que havia ficado quieta durante toda a conversa, se aproximou do avô. Vô João, conta para a tia Sara sobre o Osvaldo. Senhor João sorriu. Ah, sim. Osvaldo. Conta você. Osvaldo pigarreou. Dona Sara, eu preciso confessar uma coisa. Eu não trabalho só para a senhora. Como assim? Desde que a senhora mandou Dona Mercedes embora, eu ajudo a família dela financeiramente. Todo mês eu dou uma parte do meu salário para ajudar com os remédios dela. Sara ficou boquiaberta. Osvaldo, eu não podia ver Dona Mercedes passando necessidade. Ela sempre foi como uma irmã para mim. E eu sabia que um dia a senhora ia descobrir a verdade e ia querer consertar as coisas. Por isso você nunca questionou quando eu comecei a vir aqui no parque? Eu sabia que cedo ou tarde a senhora ia encontrar com a Laura. E que a Laura ia fazer a ponte entre vocês duas. Sara olhou para Laura. Foi tudo planejado? Laura deu de ombros. Não planejado, mas esperado. Minha avó sempre dizia que o amor encontra um jeito. Naquele momento, Sara sentiu algo diferente. Um formigamento mais forte, que subiu pela perna direita até o quadril. Ela olhou para baixo, assustada. Senti alguma coisa. Ela sussurrou. O quê? Laura perguntou animada. Um formigamento diferente, mais forte. Laura segurou as mãos de Sara. Vamos tentar de novo. Faz força para se levantar. Sara respirou fundo e empurrou para baixo. Desta vez, ela sentiu algo que não sentia há 2 anos. Seus músculos das coxas contraíram. Muito pouco, quase imperceptível, mas contraíram. Meu Deus! Sara sussurrou. Eu senti. Eu realmente senti. Senhor João e Osvaldo se aproximaram. Laura estava radiante. Eu disse que ia funcionar! Laura gritou. Eu sabia! Sara tentou de novo. E de novo. A cada tentativa, a sensação ficava um pouco mais forte. Como isso é possível? Sara perguntou ainda em choque. Laura sorriu. Porque você começou a perdoar. E quando a gente perdoa, libera espaço para os milagres acontecerem. Sara olhou em volta, para aquelas pessoas que estavam ali por ela. Osvaldo, que abriu mão de parte do salário para cuidar de Mercedes. Senhor João, que escolheu entender em vez de guardar raiva. Laura, que dedicava suas tardes para ajudar uma estranha. E Mercedes, que estava em casa, provavelmente rezando para que sua menina Sara encontrasse a paz. Laura, Sara disse com a voz firme, eu quero ver sua avó. Hoje.
Tem certeza? Tenho. Está na hora de eu parar de fugir. Laura olhou para o avô, que acenou positivamente. Vô João, a gente pode levar a tia Sara lá em casa? Claro, minha neta. Acho que chegou a hora. E ali, no Parque Ibirapuera, com o sol começando a se pôr, Sara sentiu que estava prestes a dar o passo mais importante da sua vida. Literalmente. A casa era pequena, simples, mas tinha algo que a mansão de Sara não tinha há muito tempo. Calor humano. As paredes eram pintadas de azul claro. Havia vasos com plantas na varanda. E o cheiro de café passado no fogão chegava até a rua. Sara estava nervosa no banco de trás do carro de Osvaldo. As mãos suavam, o coração batia descompassado. Laura estava sentada ao lado dela, segurando sua mão em silêncio. Senhor João ia no banco da frente, dando direções para Osvaldo. É aqui, Osvaldo. Pode parar. O carro parou em frente ao portãozinho de ferro. Sara olhou pela janela e viu uma mulher na varanda regando as plantas. Mercedes, mais magra do que ela lembrava, cabelo mais grisalho, mas com o mesmo jeito carinhoso de sempre. Ela está ali, Sara sussurrou. Quer que eu vá falar com ela primeiro? Senhor João perguntou. Não. Eu preciso fazer isso sozinha. Osvaldo desceu e pegou a cadeira de rodas do porta-malas. Sara se transferiu do carro para a cadeira, respirando fundo a cada movimento. Laura saltou do carro e correu até a varanda. Vó! Vó! A tia Sara veio! Mercedes largou o regador e olhou na direção do carro. Quando viu Sara na cadeira de rodas, sua expressão mudou completamente. Surpresa, emoção e algo que Sara não conseguiu identificar. Sara empurrou a cadeira devagar até o portãozinho. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar as rodas direito. Boa tarde, Mercedes. Mercedes desceu os 3 degraus da varanda devagar, como se não acreditasse no que estava vendo. Parou do outro lado do portão, a apenas 2 metros de distância. Sara, ela disse, e sua voz saiu embargada. Você veio. Eu preciso falar com você. Mercedes abriu o portãozinho sem dizer nada. Sara entrou no quintal pequeno, seguida por Laura, Senhor João e Osvaldo. Mas ela mal notou a presença dos outros. Todos os seus sentidos estavam focados na mulher à sua frente. Como você está? Mercedes perguntou. E Sara percebeu que ela estava chorando. Eu estou muito mal, Mercedes. Muito mal. Sara, menina, me deixa falar primeiro, por favor. Mercedes acenou que sim e se sentou numa cadeira de plástico na varanda. Sara posicionou a cadeira de rodas bem na frente dela. Mercedes, eu vim aqui para te pedir uma coisa que eu não tenho direito de pedir. Eu vim pedir perdão. Mercedes enxugou os olhos com a barra da blusa. Sara, não. Me deixa terminar. Eu sei que o que eu fiz não tem desculpa. Eu te acusei de uma coisa horrível. Te chamei de ladra. Te mandei embora da pior forma possível. Destruí 15 anos de amizade, de carinho, de confiança. Sara parou para respirar. As palavras estavam saindo atropeladas, como se ela tivesse medo de perder a coragem. Eu descobri a verdade, Mercedes. Descobri que foi o Eduardo que pegou as joias. Descobri 3 dias depois do acidente. 3 dias depois de ter destruído a sua vida. Sara, você não destruiu minha vida. Destruí sim. Você trabalhou comigo por 15 anos, sempre fiel, sempre cuidadosa, sempre me amando como filha. E eu te paguei com humilhação e acusações injustas. Mercedes se levantou da cadeira e se ajoelhou na frente de Sara, pegando suas mãos. Menina Sara, olha para mim. Sara levantou o rosto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você acha que eu não entendi o que estava acontecendo? Você acha que eu não vi que você estava partida por dentro? Que estava desesperada, confusa, sem saber em quem confiar? Mas isso não justifica. Não justifica, mas explica. Sara, eu te criei. Eu sei quando você está bem e quando você está mal. Naquele dia você não estava sendo você. Você estava sendo a dor, o medo, a traição que estava sentindo. Sara soluçou. Mas eu falei coisas horríveis para você. Falou e doeu muito. Mas eu sabia que não era você falando. Era a ferida falando. Como você consegue ser tão boa? Como consegue me perdoar? Mercedes sorriu através das lágrimas. Porque eu te amo, Sara. Te amo como filha. E mãe perdoa filho, não importa o que aconteça.
Sara não conseguia mais falar. Chorava como uma criança, todos os anos de culpa e dor saindo de uma vez. Mercedes, eu senti tanto a sua falta. Tanto. A casa ficou vazia sem você. Eu fiquei vazia sem você. Eu também senti sua falta, menina. Todo santo dia. Elas ficaram assim por alguns minutos, chorando juntas, em silêncio. Laura se aproximou e abraçou as duas. Pronto. Agora vocês podem ser uma família de novo. Mercedes riu no meio das lágrimas. Minha neta sempre foi sábia. Mercedes, Sara disse, eu quero tentar consertar as coisas. Quero cuidar de você como você sempre cuidou de mim. Sara, você não me deve nada. Devo sim. Devo amor, cuidado, respeito. Devo anos de convivência que eu joguei fora por orgulho e medo. Naquele momento, uma mulher saiu de dentro da casa. Era jovem, de uns 30 anos, com o rosto cansado de quem trabalha muito. Sara soube imediatamente que era a filha de Mercedes, mãe de Laura. Mãe, o que está... A mulher parou ao ver Sara. Seu rosto se fechou. O que ela está fazendo aqui? Cláudia, vem cá. Mercedes se levantou. A Sara veio pedir desculpas. Ah, agora ela quer pedir desculpas? Depois de 2 anos? Depois de humilhar minha mãe na frente de todo mundo? Sara sentiu o estômago apertar. Cláudia tinha todo o direito de estar com raiva. Cláudia, eu sei que você tem motivos para me odiar. E eu entendo. Se alguém tivesse feito com minha mãe o que eu fiz com a sua, eu também estaria furiosa. Você não tem ideia do que a gente passou. Minha mãe chegou em casa destroçada. Chorou por semanas. Teve que tomar remédio para dormir porque ficava acordada a noite inteira pensando no que tinha acontecido. Cada palavra de Cláudia era como uma facada no coração de Sara. Mas ela sabia que merecia ouvir tudo. Você tem razão. Eu não tenho ideia. E não tenho desculpa para o que fiz. Só posso pedir perdão e tentar consertar se vocês me deixarem. Consertar como? Com dinheiro? Você acha que dinheiro compra o perdão? Não. Eu sei que não compra. Mas posso tentar mostrar que mudei, que aprendi, que quero ser uma pessoa melhor. Cláudia olhou para a mãe, que estava parada entre elas duas. Mãe, a senhora tem certeza disso? A senhora confia nela de novo? Mercedes olhou para Sara por um longo momento. Cláudia, a Sara sempre foi uma boa pessoa. Ela só perdeu o rumo por um tempo. Mas agora ela achou o caminho de volta. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque ela veio aqui numa cadeira de rodas, filha. Ela está passando pela dor dela também. E dor ensina a gente a ter compaixão. Sara olhou para Mercedes com gratidão. Mesmo depois de tudo, ela ainda a defendia. Cláudia, Sara disse, eu entendo se você nunca conseguir me perdoar. Mas deixa eu pelo menos tentar provar que eu mudei. Cláudia suspirou. Eu vou deixar por causa da minha mãe, mas vai demorar muito para eu confiar em você de novo. Eu entendo, e vou esperar o tempo que for necessário. Laura, que havia ficado quieta durante toda a discussão, se aproximou de Sara. Tia Sara, agora que você já pediu desculpas, vamos tentar aquela coisa? Que coisa? Se levantar da cadeira. Todo mundo ficou em silêncio. Mercedes franziu a testa. Laura, que história é essa? Vó, a tia Sara está conseguindo sentir as pernas de novo. Hoje no parque ela conseguiu fazer força e sentiu os músculos trabalhando. Mercedes olhou para Sara surpresa. É verdade? É. Eu não sei como explicar, mas desde que comecei a conversar com a Laura, comecei a sentir coisas que não sentia há 2 anos. Sara, você fez todos os exames? Conversou com os médicos? Fiz. Eles dizem que fisicamente eu deveria conseguir andar, que o problema pode ser mais emocional do que físico. Mercedes se ajoelhou de novo na frente de Sara. Você quer tentar? Aqui? Agora? Sara olhou em volta. Estava cercada por pessoas que de alguma forma se importavam com ela. Osvaldo, que abria mão de parte do salário para ajudar Mercedes. Senhor João, que escolheu compreensão em vez de raiva. Cláudia, que estava dando uma segunda chance mesmo magoada. Laura, que acreditava nela sem questionar. E Mercedes. Mercedes, que a amava incondicionalmente. Quero tentar. Laura bateu palmas. Eu sabia. Vamos, tia Sara. Igual a gente fazia no parque. Sara respirou fundo e estendeu as mãos para Laura. A menina segurou com força.
Agora você vai imaginar que está se levantando para abraçar minha avó. Você vai fazer força porque quer muito dar um abraço nela. Sara fechou os olhos e pensou no abraço que queria dar em Mercedes há 2 anos. Pensou em todas as vezes que Mercedes a consolou quando ela estava triste. Pensou no carinho, no cuidado, no amor incondicional e empurrou para baixo. Desta vez, a sensação foi diferente, mais forte. Sara sentiu os músculos das coxas contraírem de verdade. Sentiu algo acontecendo nos quadris. Meu Deus, Mercedes sussurrou. Sara, suas pernas se mexeram. Mexeram mesmo? Sara abriu os olhos assustada. Mexeram sim, Laura gritou. Mexeram muito. Tenta de novo. Sara tentou novamente, e desta vez conseguiu levantar alguns centímetros da cadeira. Por apenas 1 segundo, mas levantou. Todo mundo ficou em silêncio, olhando boquiabertos. Eu me levantei? Sara perguntou sem acreditar. Levantou sim! Mercedes estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Você se levantou! Mas como? Como isso é possível? Laura sorriu. Porque você perdoou, tia Sara. E quando a gente perdoa de verdade, os milagres acontecem. Sara tentou de novo. E de novo. A cada tentativa conseguia se levantar um pouco mais, ficar em pé um pouco mais tempo. Na 5ª tentativa, ela conseguiu ficar de pé por quase 10 segundos, segurando as mãos de Laura. Mercedes, Sara disse, ainda de pé, tremendo de emoção. Posso te dar aquele abraço agora? Mercedes se levantou rapidamente e abriu os braços. Sara deu 2 passos hesitantes, bambos, mas firmes, e se jogou nos braços da mulher que sempre foi sua verdadeira mãe. Elas se abraçaram chorando, ali no quintal pequeno da casa simples. E Sara soube que estava vivendo o verdadeiro milagre da sua vida. Não era só voltar a andar. Era voltar a amar. Era voltar a confiar. Era voltar a ter uma família. Eu te amo, Mercedes. Te amo tanto. Eu também te amo, minha menina. Para sempre. E ali, nos braços de Mercedes, Sara Montenegro finalmente entendeu o que Laura tinha tentado ensinar desde o primeiro dia. A verdadeira cura sempre começa no coração. 6 meses depois daquele dia transformador no quintal de Mercedes, Sara estava de pé na frente de um prédio novo, moderno, com uma placa reluzente na entrada. Instituto Laura Mercedes de Reabilitação Integral. Ela segurava uma tesoura na mão, cercada por dezenas de pessoas que vieram para a inauguração oficial. As pernas dela ainda eram um pouco trêmulas, precisava de uma bengala para longas caminhadas, mas ela andava. Andava e sorria. Andava e sonhava. Andava e ajudava outras pessoas a fazerem o mesmo. Sara, está pronta? Osvaldo perguntou, ajeitando o microfone no palanque improvisado. Mais do que pronta. Sara respondeu, olhando para a multidão. Mercedes estava na primeira fileira, com Laura ao lado. Senhor João, Cláudia e dezenas de pessoas que ela tinha conhecido nos últimos meses. Pessoas com histórias parecidas com a dela. Pessoas que precisavam de uma segunda chance. Sara se aproximou do microfone, respirou fundo e começou a falar. Há 6 meses, eu estava numa cadeira de rodas, não por causa de um problema físico, mas por causa de um coração partido. Eu havia perdido a capacidade de confiar, de amar, de perdoar. Principalmente de me perdoar. Ela fez uma pausa, olhando para Laura, que sorria radiante. Foi uma menina de 7 anos que me ensinou que os verdadeiros milagres não acontecem quando nosso corpo se cura, mas quando nossa alma encontra paz. E hoje, nós vamos inaugurar um lugar onde outras pessoas possam descobrir isso também. As palmas foram calorosas. Sara cortou a fita vermelha e as portas do instituto se abriram. O prédio tinha 3 andares. No térreo, uma recepção acolhedora, salas de fisioterapia com equipamentos modernos e uma sala especial que Sara fazia questão de mostrar para todo mundo. A Sala Laura, onde crianças como Laura ajudavam outros pacientes com exercícios de imaginação e esperança. No 2º andar, ficavam os consultórios dos psicólogos, terapeutas ocupacionais e uma biblioteca com livros sobre superação e crescimento pessoal. No 3º andar havia apartamentos pequenos para pacientes que vinham de outras cidades para tratamento prolongado
Mas o que tornava o instituto especial não eram os equipamentos ou a estrutura. Era a filosofia por trás de tudo. Aqui nós não tratamos só o corpo, Sara explicava para cada visitante. Nós tratamos a pessoa inteira, porque às vezes a paralisia não está nas pernas, está no coração. Mercedes havia aceitado o convite para ser a supervisora geral dos cuidadores. Ela treinava a equipe com a mesma filosofia que sempre usou com Sara: cuidar com amor, paciência e esperança genuína. Dona Mercedes, uma das fisioterapeutas, perguntou numa reunião: como a senhora sempre sabe o que cada paciente está precisando? Mercedes sorriu. Porque eu escuto não só o que eles falam, mas o que eles não falam. E porque eu lembro que cada pessoa aqui é alguém que alguém ama muito. Laura se tornou a mascote oficial do instituto. Todo dia depois da escola, ela aparecia para ajudar. Sara descobriu que a menina tinha mesmo um dom especial. Ela conseguia fazer conexões com pacientes que os adultos não conseguiam, como no caso de Dona Lúcia. Lúcia chegou ao instituto 3 semanas depois da inauguração. Uma mulher de 50 anos que havia perdido o movimento das pernas num acidente de carro. O motorista que causou o acidente era seu próprio filho, de 22 anos, que estava dirigindo embriagado. Eu não consigo perdoar ele, Lúcia disse para Sara na primeira consulta. Ele destruiu minha vida, destruiu nossa família. Como eu vou perdoar uma coisa dessas? Sara entendeu perfeitamente. Lúcia, ninguém está pedindo para você perdoar hoje, nem amanhã. Perdão é um processo, não um momento. Mas todo mundo fica falando que eu preciso perdoar para me curar. Que enquanto eu guardar raiva não vou melhorar. Quem disse isso para você? Os outros terapeutas, os médicos, até meu marido. Sara suspirou. Lúcia, pode esquecer tudo isso. Você não é obrigada a perdoar ninguém. Você é obrigada só a cuidar de você. Lúcia a olhou surpresa. Como assim? Perdão não é sobre o outro pessoa. É sobre você. Quando você estiver pronta, se um dia estiver pronta, você vai perdoar porque vai ser bom para você. Não porque alguém mandou. Foi Laura quem conseguiu quebrar a resistência de Lúcia. Tia Lúcia, Laura disse num dia, sentada no chão ao lado da cadeira de rodas. Posso te contar uma história? Pode. Minha avó tinha uma vizinha que tinha um cachorro muito bravo. Todo dia o cachorro latia e assustava minha avó. Um dia, o cachorro mordeu minha avó na perna. Nossa! E o que aconteceu? Minha avó ficou com muita raiva da vizinha. Disse que nunca mais ia falar com ela. Mas sabe o que aconteceu depois? O quê? Minha avó descobriu que a vizinha também tinha medo do cachorro. Que ele não obedecia a ela. Que ela chorava todo dia porque não sabia o que fazer. Lúcia ficou quieta, pensativa. Às vezes, Laura continuou, as pessoas que machucam a gente também estão machucadas. Não significa que está certo o que elas fizeram. Só significa que elas também precisam de ajuda. E sua avó perdoou a vizinha? Não perdoou o cachorro. Mas entendeu que a vizinha não era má. Era só uma pessoa que também estava sofrendo. Lúcia chorou naquele dia. E no dia seguinte pediu para ligar para o filho. Eu não estou pronta para perdoar, ela disse para ele pelo telefone. Mas estou pronta para entender. Foi o início da cura dela. 3 meses depois, Lúcia deu seus primeiros passos. E 6 meses depois, ela estava trabalhando como voluntária no instituto, ajudando outros pais que passavam por situações parecidas. O sucesso de casos como o de Lúcia fez com que o instituto ganhasse repercussão na mídia. Jornais, revistas, programas de televisão. Todo mundo queria entender como Sara havia criado um método tão eficaz de tratamento. Não é um método, Sara explicava sempre. É só amor. Amor de verdade, sem julgamento, sem pressão, sem prazo para melhorar. Foi durante uma dessas entrevistas que Sara recebeu uma visita inesperada. Eduardo. Ele apareceu numa tarde de quinta-feira, quando Sara estava saindo do instituto. Mais magro, cabelo grisalho nas têmporas, com uma expressão cansada no rosto. Sara parou quando o viu. Por um momento sentiu o estômago apertar. Depois, olhou bem para ele e percebeu que não sentia mais raiva, nem amor, nem ódio. Nada além de uma leve tristeza por tudo que tinha sido desperdiçado. Eduardo, o que você quer? Queria conversar com você, se você deixar. Sara olhou em volta. Estava na calçada em frente ao instituto.
Mercedes estava saindo também e parou perto dela, claramente preocupada. Tudo bem, Mercedes. Pode ir para casa. Osvaldo me leva. Mercedes hesitou. Tem certeza, menina Sara? Tenho. Eduardo esperou Mercedes se afastar antes de falar. Sara, eu vim pedir desculpas. Eduardo, isso foi há quase 3 anos. Não precisa. Preciso sim. Eu estraguei nossa vida, nossa família. E ainda por cima te acusei de estar louca quando você descobriu das joias. Sara se encostou na parede. Por que você fez isso, Eduardo? Por que me traiu? Por que pegou as joias da minha mãe? Eduardo baixou a cabeça. Porque eu era um covarde. Tinha medo de não ser suficiente para você. Você era tão forte, tão determinada, tão bem-sucedida, e eu me sentia pequeno perto de você. Então você me traiu? Eu me traí primeiro. Traí quem eu queria ser. E quando você começou a desconfiar das joias, eu entrei em pânico e deixei você acusar a Mercedes. Sara sentiu uma pontada de tristeza. Você sabia que ela era inocente e não disse nada. Eu sabia, e me odeio por isso até hoje. Eduardo, você sabe que por causa disso eu quase perdi a Mercedes para sempre? Que eu fiquei 2 anos sem andar? Sei. E sei que não tem perdão para o que eu fiz. Sara ficou em silêncio por um momento, olhando para o homem que um dia a amou. Eduardo, eu não vou fingir que você não me machucou. Que o que você fez não teve consequências terríveis. Teve. Eu sei. Mas eu também não vou carregar mais raiva de você. Porque carregar raiva é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Eduardo levantou o rosto surpreso. Eu não te perdoo porque você merece perdão. Sara continuou. Eu te perdoo porque eu mereço paz. Sara, Eduardo, eu desejo que você encontre uma forma de se perdoar também. E que encontre uma forma de ser feliz sem precisar machucar ninguém. Você acha que isso é possível? Sara sorriu. Eu acho que tudo é possível quando a gente para de fugir de quem realmente é. Eduardo assentiu, com os olhos marejados. Você se tornou uma pessoa ainda mais incrível, Sara. O que você está fazendo aqui é lindo. Obrigada. Posso te dar um abraço? Sara hesitou por um momento. Depois estendeu os braços. Foi um abraço de despedida, de encerramento, de paz. Cuida-te, Eduardo. Você também, Sara. E ele foi embora, desaparecendo na multidão da rua movimentada. Sara ficou ali parada por alguns minutos refletindo. 3 anos atrás, aquele encontro teria a destruído. Hoje, ela se sentia apenas grata por ter conseguido fechar mais um ciclo. Tia Sara, Laura apareceu correndo. Você está bem? Vi o homem falando com você. Estou bem, Laura. Muito bem. Era alguém importante? Sara sorriu. Era alguém que já foi importante. Agora é só alguém que faz parte do passado. E o passado não pode mais machucar você? Não, minha pequena. O passado não pode mais me machucar. Os meses seguintes foram de crescimento constante para o Instituto. Sara contratou mais profissionais, ampliou os serviços e começou a receber pacientes de todo o país. Mas o projeto que mais a orgulhava era o programa Pequenos Anjos. Laura havia sugerido a ideia. Tia Sara, e se outras crianças como eu pudessem ajudar também? Sara adorou a proposta. Ela criou um programa onde crianças especiais, algumas com necessidades físicas, outras com habilidades emocionais únicas como Laura, se voluntariavam para ajudar pacientes adultos. O programa virou um sucesso estrondoso. As crianças tinham uma forma única de conectar com os adultos. Elas não tinham preconceitos, não tinham medo, não tinham julgamentos. Elas só tinham amor e esperança. É incrível como uma criança consegue quebrar barreiras que nós adultos não conseguimos quebrar, disse doutora Helena, uma das psicólogas do Instituto. Porque criança não complica as coisas. Mercedes respondeu. Criança vê direto para o coração. No primeiro aniversário do Instituto, Sara organizou uma festa grande no salão principal. Pacientes, ex-pacientes, familiares, funcionários, voluntários, todo mundo que fazia parte daquela família especial. 1 ano atrás, Sara disse no microfone, eu pensei que tinha perdido tudo. Minha capacidade de andar, de confiar, de amar. Hoje eu sei que não tinha perdido nada. Eu só tinha esquecido onde procurar.
Ela olhou para Mercedes, que estava na primeira fileira com Laura no colo. Eu aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. Quem perdoa quando você não merece perdão. Quem acredita em você quando você parou de acreditar em si mesmo. Laura levantou a mãozinha. Posso falar uma coisa, tia Sara? Sara riu. Claro, Laura. Laura desceu do colo de Mercedes e subiu no palco. Sara abaixou o microfone para ela. Eu queria dizer para todo mundo que milagres existem. Eu vi um acontecer. E se aconteceu com a tia Sara, pode acontecer com qualquer pessoa aqui. A plateia aplaudiu. Laura continuou. Mas o segredo não é ficar esperando o milagre. O segredo é ser o milagre de outra pessoa. Quando a gente ajuda alguém, a gente também se cura. Sara pegou Laura no colo e sussurrou no ouvido dela. Como você consegue ser tão sábia? Laura sorriu. Porque minha avó me ensinou que sabedoria não vem da idade, vem do amor. Naquela noite, quando todos foram embora e o instituto ficou quieto, Sara e Mercedes ficaram sentadas na recepção, conversando. Sara, posso te perguntar uma coisa? Mercedes disse. Claro. Você é feliz? Sara pensou por um momento. Sabe, Mercedes, eu achava que felicidade era não ter problemas. Hoje, eu sei que felicidade é ter propósito. E qual é o seu propósito? Ajudar outras pessoas a descobrirem que elas são mais fortes do que imaginam. Que o fim de uma história pode ser o começo de uma história ainda melhor. Mercedes sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. E sua mãe ficaria orgulhosa de você também. Você me salvou, Mercedes. Me salvou sem nem saber. A gente se salvou, Sara. Uma salvou a outra. Sara olhou pela janela da recepção. Na rua, algumas pessoas ainda caminhavam na calçada. Cada uma com sua história, seus problemas, seus sonhos. Mercedes, sabe o que eu descobri? O quê? Que a vida não é sobre não cair. É sobre aprender a se levantar. E sobre ajudar outros a se levantarem também. E você aprendeu mesmo. Aprendi. Com a melhor professora do mundo. Elas ficaram ali, no silêncio confortável de quem se entende sem precisar de palavras. 2 anos depois, o Instituto Laura Mercedes havia atendido mais de 500 pessoas. Sara havia escrito um livro sobre sua experiência, que se tornou best-seller nacional. Mas o que mais a orgulhava não eram os números ou o reconhecimento. Era saber que Mercedes dormia todas as noites em sua antiga casa, no quarto que Sara havia preparado especialmente para ela. Era ver Laura crescendo feliz e saudável, sendo amada e cuidada por toda a família que elas tinham construído juntas. Era receber cartas de pessoas como Lúcia, que agora ajudava outros pais em situações similares. Era saber que Eduardo havia encontrado tratamento para seus problemas e estava reconstruindo sua vida de forma honesta. Era acordar todas as manhãs sabendo que tinha um propósito. Mostrar para o mundo que nenhuma história está completamente terminada enquanto ainda há amor para ser dado e recebido. Na parede do seu escritório, Sara pendurou uma foto da festa de inauguração. Nela, ela estava de pé, sorrindo, cercada por Mercedes, Laura, Osvaldo, Cláudia, Sr. João e dezenas de outras pessoas que faziam parte de sua nova família. Embaixo da foto, uma frase que Laura havia sugerido. Milagres acontecem quando o amor encontra coragem para tentar de novo. E toda vez que Sara olhava para aquela foto, ela lembrava de uma menina de 7 anos que um dia se aproximou dela no parque e disse: "Posso fazer você andar de novo." Laura não havia mentido. Ela realmente tinha feito Sara andar de novo. Não só com as pernas, mas com o coração. Fim da história.